João capítulo 10 e o versículo 31 ao 33. Quando Jesus diz eu e o Pai somos um, no versículo 30, então Ebastazan, que pegaram Palim outra vez, litous em pedras, oi iodaioi, os judeus, para que, no grego ina, litazozin, apedrejassem auton a ele. 32. Apecrite respondeu autóis a eles o Jesus. Pola muitas erga obras cala boas edeixa mostrei ou mim a vós ec ditou o patros pai dia significa por dia, por qual, poion delas auton delas obra, ergon me apedrejais emilitazete. Versículo 33. Responderam apecritezan, responderam a ele, alto é a ele, oi iodaion, os judeus, peri calou argon, por boa obra, ou litazomen, não apedrejamos. Seala peri blasfêmias, a ti, mas por blasfêmia. Caiote su antropos, e porque tu, ser humano, on poieis celto teon, sendo fazes a ti mesmo Deus. Teon. Então quer dizer, até o versículo 33, 31 ao 33, para ficar bem entendido, Aí aqui, 31 a 33, o que a gente tem? Comentário de Hendrickson, Os judeus compreenderam muito bem que Jesus, ao dizer eu e o Pai somos um, afirmava sua igualdade absoluta com o Pai. Veja sobre 5, 17, 18. Ora, se Jesus não fosse Deus, estes judeus estariam absolutamente certos em considerar essa afirmação uma blasfêmia. E eles assim a consideram, como mostra o versículo 33. Além do mais, eles estavam novamente certos quando agiram baseados na premissa de que o blasfemador devia morrer por apedrejamento, pois a lei assim o prescrevia. Levíticos 24:16. O raciocínio deles pode ser expresso de forma de um silogismo como segue. Premissa maior, um blasfemador deve ser morto por apedrejamento. Premissa menor, este homem é um blasfemador. E conclusão, este homem deve ser morto por apedrejamento. O raciocínio era muito lógico, mas a premissa menor estava errada, por isso a conclusão era errada e ímpia. Não estamos esquecendo, é claro, que mesmo a premissa maior estava correta, somente do ponto de vista da teocracia do Antigo Testamento e não legalmente possível na situação política do momento. Era ímpia porque Jesus tinha dado abundantes provas de sua filiação divina. Os judeus novamente pegaram em pedras para apedrejá-lo. Observe que os judeus carregaram pedras. O verbo é bastazan,
de bastazo, que significa suportar, carregar ou levar, trazer ou tirar. Assim, em 12:6 disse de Judas que ele tirava do que era depositado na bolsa. Em 16:12, Jesus conta aos discípulos que eles não podem suportar ouvir muitas coisas que ele tinha a dizer-lhes. Em 19:17, Jesus é descrito como carregando sua própria cruz. E em 20:15, Maria Madalena diz ao que ele pensava ser o jardineiro: Jesus, se você o levou, etc. No presente contexto, a ideia parece dizer que os judeus, querendo executar a sentença que a lei prescrevia no caso de blasfemadores, correram para aquela parte do templo na qual as operações de construção ainda estavam ativas, e tendo apanhado algumas pedras, começaram a levá-las para o pórtico de Salomão. A palavra novamente se refere ao fato de que essa não foi a primeira vez que eles tentaram apedrejar Jesus. 32. Jesus lhes respondeu: muitas boas obras eu lhes mostrei da parte do Pai. Por qual dessas obras vocês estão tentando me apedrejar? Muitas obras belas em intenção à execução, para o adjetivo, veja sobre 10:11. Tinham sido realizadas por Jesus. Elas tinham sido realizadas sob a direção do Pai e manifestavam sua glória, poder, sabedoria e graça. Por isso, da parte do Pai, estas obras deveriam ter convencido os judeus de que ele, de fato, era o Filho de Deus. Houve muitas, veja capítulo 5, 6, 9, também 2:23, e aquelas obras que são mencionadas nos sinóticos, grandes obras destinadas a salvar ou sustentar a vida física ou espiritual, ou ambas. Agora Jesus pergunta: por qual dessas obras vocês estão tentando me apedrejar? O que Jesus quis dizer foi: por qual tipo de obra, a qualidade enfatizada. Vocês estão tentando presente ativo, indicativo conativo. Vocês estão tentando me apedrejar? As obras que Jesus tinha realizado, por serem obras do Pai, mostravam que Jesus e o Pai são um. Portanto, ele não é um blasfemador e não deveria ser apedrejado, mas adorado. Versículo 33. Os judeus lhe responderam: não é por uma boa obra que estamos tentando apedrejá-lo, mas por blasfêmia, porque você, sendo homem, se faz Deus. A observação de Jesus com referência às suas boas obras foi completamente desperdiçada sobre os judeus. Para eles, o que Jesus disse em 8:30 era muito mais importante do que o que ele tinha feito. De fato, da forma como eles viam o que ele tinha dito com respeito a si mesmo, contaminava tudo o que tivesse feito, deixando o último sem significado e valor. Que eles entendessem muito bem o fato de haver ele alegado ser plenamente igual a Deus estar claro pelas seguintes comparações. 5:17-18. Meu pai está trabalhando até agora e eu também estou trabalhando, então por esta razão os judeus tentaram ainda mais matá-lo, porque não somente quebrou o sábado, mas também chamou Deus de seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. 8:58-59. Jesus lhes disse: muito solenemente lhes asseguro, antes que Abraão nascesse, eu sou. Então eles pegaram pedras para tirarem nele. 10:30, 31 e 33. Eu e o Pai somos um. Os judeus novamente pegaram em pedras para apedrejá-lo. Eles disseram: não é por uma boa obra que estejamos tentando apedrejá-lo, mas por blasfêmia, porque você, sendo homem, se faz Deus. Os judeus consideravam Jesus como meramente homem, que havia cometido o terrível pecado de tentar fazer os outros crerem que ele era Deus. Isso era blasfêmia e tinha de ser punido com morte. Então quer dizer, se de fato eles estivessem corretos, né? Se eles estivessem corretos que fosse blasfêmia, que Jesus Cristo não fosse Deus, então eles estariam corretos em apedrejá-lo. Só no fato dele não ser, né? Se ele é, então não tem como eles apedrejarem ele, né? Então é isso aí. Vamos ver no comentário do F.F. Bruce, que já... F.F. Bruce parece que meio complicado aqui nessa passagem.
Parece que não é muito, acho que não é do interesse dele falar disso não, mas vamos ver o que ele vai falar. João 10, né? 10. 30. 30 eu já li. 33, blasfêmia. A tradição legal judaica fundamentada na Mishnah e em outros textos rabínicos declaravam como blasfêmia qualquer afirmação em que um homem pronunciasse o nome inefável, mas a acusação deles é uma consequência trágica de sua cegueira. Jesus é de fato tanto homem quanto Deus. Versículo 34. Não está escrito, eu disse, vocês são deuses? Não, então aí já pulou pro 34, né? Mas é isso aí. Então, então é declarado como blasfêmia quando se pronuncia o nome inefável, né? Só que ele só não pronunciou o nome inefável, o ego é mim, eu sou. Ele falou que ele era o eu sou, né? Então é o que fala no comentário de Calvino aqui. Versículo 31. Então judeus outra vez pegaram em pedras, visto que a verdadeira religião, ao manter a glória de Deus, arde com seu próprio zelo, o qual o Espírito de Deus orienta, assim a incredulidade é a mãe da fúria. E o diabo agita os ímpios de tal maneira que nada mais aspiram senão matança. Este resultado mostra com que intenção encaravam a pergunta de Cristo, pois a confissão franca da qual professam ser zelosos instantaneamente os leva à demência. E, no entanto, embora se precipitassem com extrema violência para agarrar a Cristo, não pode haver dúvida de que assinalassem alguma razão plausível para tal critério, como se estivessem agindo impulsionados pela injunção da lei, pela qual Deus ordena que os falsos profetas sejam apedrejados. Deuteronômio 3:5. Versículo 32. Tendo-vos mostrado muitas boas obras, aqui Cristo não só diz que não tinha razão alguma para a sua crueldade, mas os acusa de ingratidão por retribuírem de uma forma tão justa os valores de Deus. Tampouco diz apenas que lhes prestam um serviço através de uma ou duas obras, mas que de muitas maneiras lhes fora bondoso. Também os censura por serem ingratos, não só a ele, mas acima de tudo a Deus, quando diz ser o ministro do Pai que publicamente manifestou seu poder para que lhes fosse conhecido e atestado. Pois quando diz que as boas obras eram provenientes do Pai, sua intenção é dizer que Deus era o autor delas. O significado pode ser assim sumariado: a intenção de Deus era vos fazer conhecidos. Por meu intermédio, gloriosos benefícios ele vos conferiu por minhas mãos. Bane-me como bem vos aprouver, eu nada fiz que não merecesse louvor e boa vontade. Portanto, ao me perseguirdes, vós revelais vossa fúria contra os dons de Deus. A pergunta, porém, tem mais força para explicar a consciência deles do que se ele fizesse uma asseveração direta. Versículo 83. Não te apedrejamos por uma obra boa. Embora os ímpios declarem guerra franca contra Deus, contudo jamais querem pecar sem algum pretexto plausível. A consequência é que, quando se enfurecem contra o Filho de Deus, não se contentam com mera crueldade, mas apresentam uma infundada acusação contra ele e se constituem advogados e defensores da glória de Deus. A boa consciência deve, portanto, ser-nos como um muro de bronze, por meio do qual ousadamente repelimos as censuras e calúnias com que somos assaltados. Pois seja qual for a plausibilidade com que adornam a sua malícia e seja qual for a censura que por algum tempo arremessem contra nós, se lutarmos pela causa de Deus, ele não se recusará a defender sua verdade, mas como os ímpios jamais faltam pretextos para oprimir os servos de Deus, como nutrem também uma empedernida impudência, ainda quando sejam vencidos, não cessam de caluniar-nos, e por isso temos a necessidade de exercer paciência e mansidão para suportarmos até o fim.
mas pela blasfêmia. A palavra blasfêmia, que entre os autores profanos geralmente denota certo gênero de censura, a Escritura imputa a Deus quando Sua Majestade é oferecida e é ofendida e insultada. Porque tu, sendo homem, a ti mesmo te fazes Deus. Há dois gêneros de blasfêmia: ao quanto Deus é privado da honra que lhe pertence, ou quando se lhe atribui algo inadequado ao contrário à sua natureza. Por isso, argumentam dizendo que Cristo é uma pessoa blasfema e sacrílega, porque, sendo mero mortal, reivindica a honra divina. E esta seria uma definição justa de blasfêmia, caso Cristo nada mais fosse do que um mero homem. Apenas erram nisso, que não se dignam em contemplar sua deidade, a qual é conspícua em seus milagres. É isso aí, então, que foi o que o Calvino falou, né? E agora tem que ver aqui o que vai falar. É o cara do comentário Esperança aqui. João. João 10, né? 31 ao 33, eu acho. Certo. Teve o Pai Somos Um, então. Depois da festa. Pórtico. Tem que pausar aqui. Justamente por isso é muito compreensível, do ponto de vista do judaísmo, a reação dos judeus a esta palavra. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Se em vista disso apenas meneamos a cabeça, provavelmente estaremos não acima desses judeus, mas muito abaixo. Para nós, Deus está tão distante e impreciso. Percebemos tão pouco sua singularidade, majestade e santidade que pouco nos impressiona e aquieta quando uma pessoa declara que está unida com Deus. O judeu, porém, vinha de uma longa escola de Deus. Ouve, Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor somente. Era essa a confissão diária de cada judeu. Esse somente ardia em sua alma. Para o rigoroso monoteísmo, o judaísmo é insuportável até hoje que uma segunda pessoa queira estar ao lado de Deus e ser unida com Deus. Ainda mais quando em segundo é um ser humano. Somente quando compreendermos e sentirmos isto integralmente, ouviremos a frase de Jesus de fato como uma sentença realmente inaudita e veremos também, desse ângulo, toda a grandeza de Jesus como magnitude inaudita. Todas as concepções simpáticas e liberais de Jesus foram por ele mesmo destroçadas, inviabilizadas por meio de uma palavra dessas. 32. Agora Jesus não se oculta como em João 8,59. Interpela mais uma vez a multidão agitada, lembrando-os do direito vigente em Israel. Em Israel não estavam em jogo opiniões, ideias e convicções, assim como, por exemplo, mais tarde a igreja instituída se puniam opiniões heréticas. Não havia em Israel uma sentença de morte por heresia. Do ponto de vista da lei, sempre estava em questão em Israel a obra. Por isso, Jesus lança aos homens que querem executar nele a sentença de morte por apedrejamento a pergunta: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais?
Porventura querem responder com apedrejamento à gloriosa e bem-aventurança realidade de sua vida na unidade com o Pai. Ele revê suas obras, toda a sua atuação. Onde ele jamais prejudicou e feriu pessoas, não foram todas obras boas que o Filho havia permitido ver da parte do Pai? Que obra amargou tanto? Aí o versículo 33. Nesse instante manifesta equivocamente a razão. Não as obras de Jesus são o que irritam os judeus, nem mesmo suas curas no sábado como tais. A questão é unicamente a posição de Jesus em relação ao Pai, sua condição de Filho de Deus, mas não se trata apenas de ideias e opiniões que Jesus poderia ter a seu respeito. Jesus expressava de público que era Filho de Deus e demandava para si mesmo a fé de Israel, fé que Israel podia, afinal, ofertar exclusivamente a Deus. Essa era uma obra que merecia a morte, porque significava um ataque ao santuário e à blasfêmia e idolatria. Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. É assim até hoje, com gosto se admite muitas coisas boas em Jesus. Sim, as pessoas estão dispostas a lhe conferir os mais altos títulos honoríficos humanos. Porém, é intolerável que ele esteja diante de nós como simples ser humano. Atribua-se um relacionamento ímpar com Deus e se faz Deus a si mesmo. Ao mesmo tempo, é precisamente a acusação de blasfêmia que revela como é profunda e insustável a luta. Porque ao ponto em que os judeus veem o ataque sacrilégio a seu santuário, acontece em verdade a última e suprema revelação do amor justamente desse Deus em que Israel crê. Ao ignorar essa autorrevelação de Deus em seu verbo, que se fez carne, e a transformar em blasfêmia, os próprios judeus se tornam blasfemos. É por isso que na luta posterior da igreja de Jesus com os judeus, são acusados justamente eles de que blasfemam. Atos 3, 45, 18, 3. Isso devia ser testemunha de Deus e, por consequência, também testemunha de Jesus. Mas, em lugar de ser visto de testemunha, pratica blasfêmia, porque rejeita Jesus, a verdadeira testemunha fiel de Deus. Apocalipse 1:5. Como blasfemo, é isso que está posto para a decisão. Quem blasfema e quem testemunha? Israel ou Jesus, a igreja de Jesus ou os judeus? Então é isso aí. Então, a passagem é essa aí. E foi lida aí. É o que se tinha dela, né?